Professor, o senhor falou do assodamento. E ao falar do assodamento, o senhor já apontou uma inconstitucionalidade dessa proposta por vício procedimental. Claro, vício procedimental, o assodamento em ter aprovado no segundo turno de votação imediatamente após. Muito bem. Diga-se de passagem, ao custo módico de 8 bilhões de reais em emendas parlamentares. Sim. Muito bem. Agora, existe uma segunda inconstitucionalidade. Nós temos o princípio federativo. É uma federação dissimulada, em que a competência é concentrada na União? É, mas ainda assim é uma federação. Agora, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais esse Conselho Federativo, que tem um perfil soviético de centralização. Por que ele é tão necessário? Por que ele tem que existir? Por que os tributos vão, no movimento centrípeto, sair dos municípios, dos estados, todos para o Tesouro Nacional? E depois um conselho que, pelo menos eu não entendi ainda como vai funcionar, por isso que eu estou perguntando. Esse conselho vai distribuir os recursos de volta? Sob que critério? Ou seja, quem vai controlar esse conselho? Claro que é a União. Então eu pergunto ao senhor, o senhor pode explicar um pouco melhor como vai funcionar nos moldes dessa emenda surpresa que foi aprovada em cima da hora da aprovação? Não, olha, esse Conselho Federativo é mais complexo do que a gente imagina. Por quê? A União não participa desse Conselho, porque a União vai ter o seu IVA, que é a CBS. Portanto, eles não estão no Conselho. O Conselho vai reunir representantes de estados e municípios. O que eles vão fazer? Eles vão normatizar todo o sistema, regulamentar o sistema, gerir, fiscalizar e arrecadar o dinheiro. Todos os recursos arrecadados não vão para o Tesouro, vão para esse órgão. Nem sei se é constitucionalmente possível. Um órgão, uma autarquia recolher recursos. Bom, não sei, mas é o que está lá. É uma emenda inconstitucional, pelo mérito. Não sei se é inconstitucional, mas é esdrúxulo que um órgão, uma autarquia, receba todos os tributos de todos os estados e de todos os municípios. Todo o dinheiro vai para lá. E aí ele vai ser distribuído a estados e municípios de acordo com o princípio do destino. E aí vai ser uma espécie de uma câmara de compensação, onde os recursos serão liberados para os estados e os municípios após a liberação dos créditos equivalentes. Por quê? O que se tentou resolver é um problema que é real. Isso é que eu digo, tudo que a PEC 110 tenta resolver, ou a 45, são problemas realmente existentes. Hoje, os estados acumulam créditos e não pagam. Há setores exportadores, principalmente, que têm créditos a receber do governo. O governo não tem dinheiro e diz, olha, devo, não nego, mas não tenho como pagar. E tem contas para pagar, com as despesas obrigatórias. Então, esses estados não mandam para os outros estados os créditos que pertencem a outros estados. São Paulo é um que está fazendo, é um dos poucos que faz. Mas vários outros não conseguem. Pará, por exemplo, que é um estado que exporta muito, tem créditos acumulados gigantescos. Ele não tem como devolver esses créditos para os exportadores. Então, esse órgão, o objetivo dele é arrecadar todos os recursos, distribuir o que é devido e apenas o saldo líquido é que eles mandam para estados e municípios. Professor, por que não fazer um conselho em cada estado para arrecadar o IVA desse estado, ou seja, o ICMS mais o ISS de todos os municípios? Por que não fazer um conselho para cada estado que arrecada os seus próprios tributos e, eventualmente, remeter alguma coisa para a União para redistribuição? Por que centralizar, eu diria, num modelo que me parece soviético, toda essa arrecadação? Não tem dúvida, é um modelo centralizador. O governador Tarcísio propôs exatamente isso. Toda a receita gerada dentro do estado eu recolho, não precisa ir para lá. Agora, todas as receitas interestaduais, e aí que dá o problema, vai para esse conselho que faz a distribuição. É uma solução, mas existe uma grande desconfiança de que se esses recursos não ficarem
presos num órgão neutro para fazer a distribuição, os estados logo vão começar a achar desculpa para retê-los e não distribuí-los. E a experiência do ICMS tem sido essa. Então, veja, tudo isso faz sentido. Se não houvesse a união de ISS com o ICMS, isso seria tranquilo. Os estados se reúnem num conselho federativo dos estados e não teria nenhuma ingerência de municípios e seria muito mais simplificado, né? Então, o que eu mencionei no começo, Capês, o pecado capital para mim desse projeto é a insistência no IVA dual. Nós deveríamos ter os 3 IVAs ou 2 IVAs e um imposto cumulativo, aperfeiçoamos e seria facilmente... E já seria uma simplificação. E já seria uma brutal e rápida, porque é tudo feito por lei ordinária. Você pode fazer e começar no dia seguinte, é turnkey. Você não mexe na Constituição, não precisa lei complementar na maior parte das vezes. Resoluções de Senado poderiam fazer isso, né? Então, esta seria uma forma muito mais adequada para se fazer isso de maneira muito mais rápida e sem os traumas que essa sistemática está causando, né?